meu nome é Maria Adélia Oliveira, eu sou uma das representantes do meu departamento, o DMFA, na UFERP, sou professora sênior do PPG-CAT e também conselheira da ASPAM. Dia Internacional do Meio Ambiente, 5 de junho. A questão ambiental entrou em pauta esses dias, não pela proximidade da data, mas por tabela, né? Em decorrência da inacreditável revelação do ministro de Meio Ambiente durante uma reunião no Planalto, né? Só dizendo como a pirralha, talvez a mais adulta que a gente tenha hoje no planeta, né? A Greta Thunberg. Imagine o que tem sido dito longe das câmaras. E aqui surge o protagonismo do professor João Vasconcelos Sobrinho, que tinha sido reitor em 1963, era professor. Ele assumiu a negociação com o governo do Estado, né? E, além disso, ele assumiu tanta tarefa, gente, olha, não cabe aqui. Mas, resumindo, Vasconcelos Sobrinho foi o primeiro diretor da Estação Ecológica do Itapacurá. E é preciso ressaltar que essa estação ela foi criada nas terras do antigo engenho Tapera, também conhecido como Escola de São Bento, para onde foram os padres beneditinos de Olinda que construíram o berço dos cursos rurais, né, de agronomia e medicina veterinária. Não só na rural, no Brasil. Por vários anos ele negociou esse acordo que criou a Estação Ecológica de Itapacurá e na direção da estação ele monitorou não só o entorno, né, a chegada dos animais, as plantas nativas, né, mas ele manteve-se antenado com todos os problemas ambientais que ocorriam no Brasil e no mundo. O relatório de atividades dele do primeiro mandato na Estação Ecológica é uma leitura obrigatória para toda a comunidade da rural. A estação foi criada em 1975, 2 anos após a inauguração da barragem. Bem, já dá para sentir o protagonismo da nossa rural com a simples presença e as atuações do professor Vasconcelos Sobrinho, né? Como diz o nosso colega Argos, ele é uma das maiores autoridades em ecologia da América Latina e foi pioneiro na área de estudos ambientais no Brasil. Ele criou na rural as disciplinas de ecologia geral e conservadorismo, ecologia da conservação e desertologia. Bem, desse tema, processos de desertificação, né, a caracterização dos núcleos de desertificação, né, que são temas com os quais o professor Vasconcelos Sobrinho se dedicou de uma forma muito profissional, mas infelizmente na época a própria comunidade científica o taxou de catastrofista, achou que ele estava equivocado, né, mas ninguém melhor do que Isabelle Menier para falar sobre isso, né, e ela tem textos fantásticos que precisam ser lidos por todos vocês. Como Argos Vasconcelos também tem textos que vocês não podem deixar de ler. Mas não é só isso. Estamos falando do filho de Moreno, né, imortal da Academia de Letras de Moreno, cuja cadeira é ocupada hoje pela nossa reitora emérita, Maria José de Sena. Então, voltando ao cenário de 1978, o clima era de muita repressão, mas os movimentos sociais começavam a se organizar e as universidades foram importantes centros de reconstrução desses movimentos. Na rural, um grupo de 4 alunos, esses sim, extremamente protagonistas, né? Alexandre Araújo e Ana Maria Moura, do curso de Biologia, e Maurício Arocha e Vera Lúcia Gomes, do curso de Agronomia, que participavam já do Clube Curupira, né? Já discutiam as questões ambientais ligadas à própria universidade, né? Eles foram até o professor Vasconcelos Sobrinho com preocupações não só relacionadas aos problemas dentro dos nossos portões, mas também em relação aos que estavam fora. Por exemplo, a BR-101 tinha acabado de rasgar também um fragmento de mata ao meio, separando as matas do Shoa e a Mata do Barro. Essa última, infelizmente, não existe mais. E essa, então, foi uma primeira luta, né, que foi enveredada por esses alunos, né? E várias outras questões ambientais, por exemplo, SUAP, estavam se discutindo os projetos de SUAP na época. Então, essa conversa com os meninos foi super importante. E com a proteção, né, do manto negro da academia, esses 4 alunos foram enviados a um congresso
sobre a questão ambiental, o primeiro congresso sobre esse tema, né, no Rio Grande do Sul, organizado pelo Zé Lutzenberg, né, na época presidente da Agapan, e que era a primeira entidade ambientalista do Brasil, né, a Associação Gaúcha de Proteção à Natureza, e esse evento ele trouxe ao Brasil o oceanógrafo francês Jacques Cousteau, a quem os nossos alunos entregaram, né, por uma via completamente tortuosa, que daria um livro, um relatório sobre os problemas socioambientais de Pernambuco e as suas possíveis soluções. Olha a pretensão desses meninos, né? Como é que eles chegaram lá? O professor Vasconcelos inscreveu no evento um trabalho sobre o monitoramento da Estação Ecológica Tapacurá. Esse, claro, foi aprovado, só que os 4 alunos foram colocados como coautores deste trabalho. E assim eles conseguiram uma ajuda de custo da universidade, que pagou, né, o recurso necessário para os 4 estudantes irem até o Rio Grande do Sul. Foram 4 dias de ônibus, 4 dias de eventos, 4 dias de ônibus de volta. Mas valeu super a pena, né? Segundo Valdir, que é ex-presidente da ASPAN, como eu também, né, a sociedade pernambucana, em particular naquela época, ele tinha muita dificuldade de perceber a importância da questão ambiental, né? E os governos praticamente ignoravam esses problemas. E o movimento ele nascia para mobilizar a população, né, com o apoio de algumas lideranças sociais e políticas mais sensíveis à questão. E o essencial era incluir a questão ambiental na pauta em todas as esferas da sociedade. Então, entusiasmados com o rumo e a força do movimento ambientalista que eles viram no Sul, né, e que nascia naquela época, eles voltaram e com o apoio e o prestígio do professor Vasconcelos, o grupo começou a regimentar os seus primeiros associados. Então, professores de todos os níveis, economistas, sociólogos, artistas plásticos, músicos, até militares e principalmente estudantes. Bem, segundo Alexandre, o professor Vasconcelos parecia meio cansado do academicismo e da fraca efetividade de algumas associações acadêmicas que ele participava na época, como o Centro Pernambucano para a Conservação da Natureza, e ele vislumbrou na proposta desse grupo de alunos a criação de um braço armado em defesa da natureza, né? Nada a ver com a arminha de Bozo. E assim, numa terça-feira chuvosa, 5 de junho de 79, Dia Internacional do Meio Ambiente, no recém-inaugurado auditório da Pró-Reitoria de Extensão, ocorreu a Assembleia de Fundação da ASPAN, que logo passou-se a se denominar Associação Pernambucana de Defesa da Natureza. Por quê? Pretensiosa como poucos, a ASPAN não queria que as suas atividades ficassem restritas à questão da exploração da biodiversidade. O meio urbano, artificial, produzido pela sanha humana, onde o consumo é voraz, o lixo é produzido incessantemente, né, sem preocupação com seu destino, e até a exploração do homem pelo próprio homem, tudo isso, junto com todas as outras questões ambientais já conhecidas, faziam parte dos objetivos da ASPAN, já no seu primeiro estatuto. Bem, não podia ser diferente, né? Além de filhos da terra, éramos crias do professor Vasconcelos Sobrinho. Bem, eu acho que eu consegui falar um pouco do protagonismo da Rural. E hoje, esse protagonismo se reflete no envolvimento do corpo docente, do corpo discente, até do corpo técnico administrativo, né, com a questão ambiental. E com a política antiambiental do atual presidente, de seu ministro do Meio Ambiente, 30% do que restava da Mata Atlântica foi destruído. A Amazônia tem alcançado índice altíssimo de desmatamento, os índios estão sendo perseguidos, jogados à própria sorte dentro dessa pandemia. Os primeiros habitantes dessa terra, antes dela se chamar Brasil. Bem, Vasconcelos seria mais um a mostrar a estreita relação entre a pandemia e o modo como a gente trata o ambiente. Lembre-se que nós humanos não chegamos aqui com um certificado. Como espécie, nós podemos dar errado, como tantas outras que já se extinguiram. Podemos fazer dessa crise uma possibilidade de mudar a nossa forma de ser e de atuar no planeta. E não depende de decreto, não depende de ninguém, né? Mas depende do que nós decidimos fazer, cada um de nós.
Obrigada, Isabelle, pela oportunidade.